pessoal, aqui é Paulo Alves Fortaleza e hoje vamos iniciar a apreciação e apresentação do álbum de luxo número 2, o álbum de luxo que aborda as moedas de 1942 a 1979, o álbum que contém as moedas de bronze e alumínio e de alumínio, e no finalzinho em 79, já entrando nos anos inflacionários, as moedas de aço, níquel e cupro-níquel. Esse álbum aqui foi um álbum muito desafiador, diferente do álbum de número 3. Ele, além do dispêndio maior que eu tive para completar esse álbum, a dificuldade em localizar algumas peças variantes, até mesmo umas peças com defeito, me fizeram despertar para realmente a questão da diferença de valor para cada peça, dependendo do erro, dependendo da raridade e da variante, e também da questão da vantajosidade de estar fazendo um álbum ou uma coleção por data. E ao completar esse álbum, vindo aqui de 1942 para trás, eu passei a colecionar, o meu objetivo de coleção ser moedas por tipo, para não onerar tanto a coleção e também porque eu percebi que essas variações, não só de data, mas como de variantes e até mesmo de anomalia, não estavam agregando muito ao meu objetivo de coleção, que era de contar a história monetária, política, de cada padrão, de cada moeda. E aqui também eu já perco um pouco do elemento da nostalgia, porque são períodos que eu não vivi, embora a questão histórica realmente traga uma relevância importante para o meu interesse dentro da minha coleção. Então vamos seguir em frente. O objetivo aqui é mostrar como é que é distribuída a coleção nesses álbuns de luxo, destacar algumas peças curiosas e também os valores das peças-chave e mais significativas dentro dessa coleção, tá bom? Vamos em frente. E aqui já no começo do álbum, a gente já identifica as duas moedas mais difíceis, pelo menos no meu histórico aqui de coleção, para esse período das moedas de bronze e alumínio, que são, pela ordem de dificuldade, a moeda de 20 centavos de 1945 com sigla, e logo em seguida a moeda de 1945 de 10 centavos também com sigla. O destaque para essa observação que eu dou para essas duas peças foi um dos pontos que me fizeram refletir tanto a questão do valor, o motivo pelo qual uma peça do mesmo ano e que estão englobadas na mesma tiragem tem valores tão distintos. E aí, explicando melhor, a moeda de 10 centavos de 1945, ela, tanto com sigla como sem sigla, estão abrangidas dentro dessa tiragem de 24.674.000. No entanto, o mercado ditou que o valor dessa peça com sigla, pela dificuldade de localizar, ela teria um valor de aproximadamente, nesse estado de conservação, de aproximadamente R$180 a R$200. Da mesma forma, a moeda de 20 centavos de 1945. Repare que a população total desse ano foi de 61.632.000. No entanto, essa moeda aqui, ela gira em torno, nesse estado de conservação, de 450 a R$500. Tudo por conta da sigla, depois do L de Brasil, em que mostra o gravador da peça, Orlando Maia, OM, portanto. E o grande questionamento é qual é a população de cada uma dessas peças, considerando que foram peças com tiragem alta, mas qual a população restou para justificar esse valor e a dificuldade para localizar essas duas peças que eu reputo como chave de coleção para esse álbum. Outro destaque interessante dentro dessa parte são as moedas de níquel rosa. São moedas que têm uma coloração realmente muito bonita. A gente sabe que o acetato dificulta aqui a apreciação, mas as moedas de 50 centavos, 20 centavos, notadamente no ano de 1943, e 10 centavos, realmente são moedas que, em estado de conservação avançado, soberbo, flor de cunho,
chamam bastante atenção e tem o seu valor por essa peculiaridade da liga metálica que foi utilizada. Aí aqui nós já podemos verificar como é que fica o anverso das peças, e essa daqui é uma das grandes vantagens do álbum de luxo. Ele permite a apreciação das peças tanto do verso como do reverso, e aqui a gente já consegue verificar o busto de Getúlio Vargas e de José Bonifácio, que foram figuras da época em que, quando se podia colocar o busto de personalidades do país, era uma época que, junto com Dutra, tiveram as moedas com os respectivos bustos. Aí aqui nós já entramos no início da apreciação das moedas de alumínio, um período que, por conta da Segunda Guerra Mundial, a liga metálica ela era difícil ela aumentou o valor e era um pouco mais escassa, e se utilizou a liga metálica de alumínio, na verdade o alumínio em si, por conta dessa valorização do metal dentro da Segunda Guerra. E aqui, entrando nas moedas de 10 centavos, eu destaco a moeda de 1958. Foi uma moeda muito difícil localizar, e aqui no caso a tiragem não foi o fator determinante, tanto para o valor quanto para a dificuldade da peça. Somente pela tiragem, a de 1960, em tese, ela seria mais difícil e mais valorizada. No entanto, também não consegui entender o motivo pelo qual a moeda de 1958 ela foi uma moeda mais difícil e mais com valor que eu precisei despender de maior relevância. Ela aqui me custou R$100, comprei da conhecida colecionadora e revendedora Mari Campos. Essa moeda me custou R$100 no estado de Flor de Cunha. E aí, seguindo em frente, as moedas de 20 centavos de bronze, alumínio e de alumínio completam essa parte aqui da folha do álbum de luxo. E aqui, pessoal, já entrando nas moedas de 50 centavos e de 1 cruzeiro da época, a gente já identifica que no período de 1956 que houve uma mudança no módulo da peça. A gente chama de módulo menor para a moeda de 50 centavos de 1956 e módulo normal. Entre essas duas peças não tem muita relevância de valor nem de diferença na dificuldade de localizar. No entanto, quando a gente chega para a moeda de 1 cruzeiro de 1956, módulo menor e módulo normal, a diferença já é bem maior. Aqui é a mesma curiosidade de que a tiragem total dos dois módulos é única aqui no álbum, de 688 mil moedas. No entanto, não se sabe a população exata de cada uma delas, sendo que a dificuldade na localização e o valor de mercado nos sinaliza que a moeda de 1956 ela realmente teve uma população bem inferior à do módulo menor, o que gera uma dificuldade e uma valorização da peça, em que hoje a gente vê também ela como uma das chaves de coleção, moeda de 1 cruzeiro 1956, no valor aproximado de 350 até R$400 pela dificuldade dessa peça. E outra peça que o álbum pede e que realmente foi um dos pontos que me fez refletir realmente se eu iria continuar nessa forma de coleção por álbum de luxo notadamente, foi algumas exigências para completar, como essa, a moeda de 1 cruzeiro de 1945, sem sigla, reverso horizontal. Essa moeda ela traz uma anomalia do reverso horizontal. Existem pessoas que colecionam esse tipo de anomalia. No entanto, não era o meu objetivo de coleção. No entanto, para completar o álbum, eu tive realmente que tentar localizar e desembolsar. O valor nessa peça foi de R$180 para completar o álbum. É equivalente à questão de um álbum de figurinha, que não faz muito sentido você ter um álbum e não conseguir completar. Essa edição já retirou outras peças bem mais complicadas para fins de completar o álbum.
mas ainda assim tiveram essas peças peculiares que dificultaram eu completar, mas que eu consegui identificar e completar, mesmo não sendo uma peça com reverso horizontal a 90 graus. E essa característica também se deu na moeda de 2 cruzeiros, que a gente vai ver a seguir. E aqui a gente já deixa de lado a importância das moedas de alumínio, são moedas comuns, não tem tanta relevância de valor nem de dificuldade. No entanto, continua o mesmo raciocínio para as moedas de módulo menor e módulo normal de 2 cruzeiros de 1956. Embora a tiragem de 2 cruzeiros seja menor do que a de 1 cruzeiro, essa moeda já tem um valor de mercado aproximado de R$ 200, enquanto que essa entre 30 a 50, dependendo do valor, dependendo do estado de conservação. Segue realmente o mistério da população de cada uma dessas peças, mas a gente sabe que a de 2 cruzeiros de 1956, embora a tiragem seja em conjunto, tanto nos catálogos como no álbum, a gente sabe que realmente ela tem uma tiragem bem inferior. E outro destaque para essa folha é a conhecida moeda de 1949, mapa duplo. É outra anomalia que a princípio não era o objetivo da minha coleção, mas que eu tive que adquirir para fins de completar o álbum. E para identificar o mapa duplo, são essas duas linhas que tem aqui embaixo, e esses dois chifres facilitam realmente a identificação, diferentemente das outras peças que só tem uma linha aqui no final e o mapa não é duplicado, e é justamente essa duplicação que dá o nome para esse tipo de anomalia chamado de mapa duplo. E aqui, pessoal, eu dou um destaque interessante, porque de fato essas moedas de reverso horizontal de 1945, que o álbum pede tanto para 1 cruzeiro como para a moeda de 2 cruzeiros, foram as moedas não mais caras, porém as que realmente me trouxeram maior dificuldade em localizar no mercado numismático. E aqui eu vou fazer o giro só para mostrar a questão do reverso. Como eu disse, não é 100% 90 graus, perdão, não é 90 graus, ou seja, não é 100% reverso horizontal. A gente vê uma inclinação um pouquinho, faltando um pouquinho de detalhe para ela ficar realmente 90 graus. Mas essa que eu localizei, ela realmente, para mim, ela satisfaz o objetivo de completar a questão do reverso no álbum, tá certo? No entanto, a moeda de 2 cruzeiros de 1945, reverso horizontal, que o álbum pede também, ela para mim é a grande frustração, porque embora eu tenha visto num leilão recentemente, ela sendo arrematada por R$ 200 no leilão do Bortolom, eu já cheguei a ver o Givas das Amarelas pedindo em torno de R$ 2.000 pela 2 cruzeiros 1945 reverso horizontal. E o que foi que eu fiz? Eu peguei uma reverso inclinada para completar o álbum, enquanto eu não consigo identificar uma reverso horizontal. Eu comprei recentemente no leilão uma que já tem um reverso horizontal mais ou menos nessa posição, o que já facilita aqui a questão do objetivo. No entanto, como a gente pode ver, embora o estado de conservação aqui esteja bem avançado, bem satisfatório, a inclinação dela ela não chega a 90 graus, configurando, portanto, um reverso inclinado e não reverso horizontal. Diferentemente da de um cruzeiro, que o reverso dela já é quase horizontal, no entanto não é 100%, eu ainda busco a de 2 cruzeiros para fins de deixar mais completo, digamos assim, esse meu álbum de luxo número 2. Seguindo em frente aqui na apresentação e apreciação, a gente encerra aqui as moedas de bronze e alumínio com as moedas de 5 cruzeiros de 1942 e 1943, que são moedas grandes e que realmente elas têm valor relevante no mercado, sendo cada uma delas com valor aproximado de 40 a 50 reais, dependendo do estado de conservação. Encerrando aqui
esse período monetário para a gente entrar no Cruzeiro Novo. E aqui não tem tanta relevância esse período, realmente a questão do período inflacionário fez com que as peças tivessem uma tiragem muito alta, o que não repercutiu por enquanto numa valorização significativa das peças. No entanto, para fins de conhecimento numismático, valor histórico, para quem vivenciou esse período da ditadura militar, a questão nostálgica é algo que a gente sabe que agrega um valor importante dentro de qualquer coleção. E aqui a gente finaliza com o destaque para as moedas de 1 cruzeiro de 1977 e 78, que, como eu disse no vídeo anterior, independente do material, qualquer peça com a tiragem inferior a 200 mil unidades são moedas com tendência de valorização muito grande. Então, destaque para essas duas peças, que eu acredito que o valor de mercado delas deve girar em torno de R$80. E aqui eu trago uma curiosidade relacionada a uma moeda simples, que é a moeda de 1975, de 50 centavos, com tiragem grande. Aqui a gente pode verificar o exemplar de aço. No entanto, a gente sabe que existe também a peça, e até pela tonalidade a gente pode ver a diferença, que aqui seria de níquel ou cupro-níquel, salvo engano. E a gente já percebe uma diferença. No entanto, o álbum de luxo não traz o espaço para que a gente coloque essa moeda, que é diferente da moeda de aço inox. Então, trazendo só essa curiosidade de que, a rigor, para completar esse álbum, a gente precisaria também da moeda de 1975 com essa outra liga metálica, tá bom? Essas moedas maiores aqui facilitam a gente verificar a questão do reverso. E por último, essa moeda também que não gerou tanta valorização, que é a moeda em comemoração à proclamação, perdão, à independência do Brasil, 1822. Aqui a gente chama de Sesc Centenário, 150 anos da independência do Brasil. A moeda de 1 cruzeiro, que ela completa aqui o álbum de luxo número 2. Então é isso, pessoal. Segue aqui para apreciação, comentários, qualquer outro tema mais relevante que não foi abordado aqui na nossa apresentação, fique à vontade para colocar nos comentários. A gente vai seguindo em frente aqui com mais vídeos para a gente incentivar o colecionismo e tentar aprofundar o nosso estudo numismático, tá bom? Um abraço a todos!